Pronto! Opa! Seja bem-vindo, Oséias. Obrigado, Monique. Que alegria, gente. Como eu É. falei aqui, né, você estava ouvindo eu falar, admiro muito seu trabalho. Eu penso em música, né? Quando eu falo de música, né? Tanto no Ministério Infantil quanto adolescente, eu penso em você. Por isso que eu te fiz esse convite. Epa, a responsabilidade é muito grande. Com certeza, mas você é excelente no que você faz, né? Eu acho você assim, uma pessoa de muita criatividade, tem um dom mesmo, sabe? Um talento que eu admiro. E eu fico muito feliz, muito honrada em ter você aqui. Gente, eu conheci o Oséias em 2015, no Congresso da APEC, já tem aí bastante tempo. É. Eu vi o Oséias tocando lá, cantando. Eu falei, uau! Eu quero ler também, que instrumento maravilhoso! Né? E aí, você me contagiou, assim, sabe, com essa questão da música. E eu fui apresentando para o meu filho. E já comprei aqui um violão para ele, falta só iniciar as aulas, né? Vou providenciar meu ukulele, que até hoje eu não consegui, mas esse ano não passa, em nome de Jesus, viu? É porque a gente tem que achar um professor, né? Bom, né? E esse ano fui apresentada a um professor online, né? Pelo qual ele ensina também, ensina músicas do Ministério Infantil, para o Ministério Infantil. Então, aí já está falando a minha língua, né? E agora é só providenciar o ukulele e começar. Mas eu estou muito feliz em ter você aqui, seja bem-vindo. Minha gratidão a ti pela sua oportunidade, disponibilidade, pelo seu sim em estar aqui conosco. Para quem não sabe, o Oséias ele é missionário, né? Ele está lá em Portugal, agora são 7 horas da noite, 7h11 lá, né? E aí, você gostaria, Oséias, de estar fazendo uma oração por você, por esse tempo que nós estamos juntos, antes de iniciarmos, e quando acabar, você fica à vontade de se apresentar e começar. Amém. Senhor Deus amado Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te adoramos, ó Pai, te exaltamos, Senhor, nessa tarde, ó Deus. Ó Pai, reconhecemos que Tu és um Deus grandioso, soberano, maravilhoso, ó Pai, e somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo neste momento, ó Pai. Mesmo que tão distantes um do outro, né? Pessoas aqui de várias partes do país, também no exterior, ó Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos une, Senhor, no mesmo propósito, Pai. Abençoe, Senhor, o Oséias nesse momento, toma a vida dele nas suas mãos, Senhor, o teu ministério, ó Pai, ó Senhor, a tua missão, Senhor, no seu país, ó Deus, a tua família, Senhor, os seus trabalhos pelo qual tu tem feito, ó Pai, no teu ministério, Senhor, abençoe, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, te pedimos por esse tempo que nós teremos aqui juntos, ó Pai, que o Oséias seja muito usado por Ti, Senhor, nesse momento, não só nesse momento, mas em todo o tempo, em tudo que Ele vir a fazer, Pai, em todo lugar que Ele vir a visitar, Senhor, tudo que Ele vir a falar, ó Pai, que Ele seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, muito obrigada também por todos os participantes que estão aqui presentes, abençoe a cada um deles, ó Pai. E também a palestra que nós teremos à noite com o pastor Rogério. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Monique. É isso. Ok. Vou deixar você à vontade, tá bom? Tá bem. Para que você possa se apresentar e começar a sua palestra. Tá bem, gente. Então, Monique, muito obrigado pelo convite. Eu sinto-me lisonjeado, muito honrado, e a responsabilidade é muito grande pelo convite que me fizeste e por esses piropos todos que aí, como a gente costuma dizer aqui, né, por esses elogios todos, essas notas todas que são, na verdade, notas de generosidade, de bondade, porque eu olho para mim e não me vejo enquadrado neste perfil aí que você descreveu. Mas tudo é feito na graça de Deus, pela capacitação que Ele nos oferece, não é? Pronto, eu gostava de começar por aí, por acaso foi até uma boa forma de introduzir-lhes, porque, é assim, em primeiro lugar, eu não tocava ukulele. Ukulele, para quem não sabe, é esse instrumento aqui, não é? É um instrumento... Aliás, eu tenho vários. Eu voltei. Como é que fala? É ukulele?
Ukulele. No Brasil, o pessoal chama de ukulele. Ah, tá. Já ia falar disso, eu falei errado esses anos todos. Não, eu acho que não há um consenso. Eu acho que há um consenso regional. No Brasil, o pessoal chama de ukulele. Aqui em Portugal, a gente chama de ukulele. E eu não sei no Havaí ou no Havaí, eu não sei como é que chamam exatamente. Se ukulele ou se ukulele. Bom, eu tenho este ukulele aqui, que é um ukulele um bocado interessante. A boca dele é aqui acima do corpo, né? Pronto, esse ukulele aqui, ele é a série dele, o modelo, né? É chamado Concerto, porque ele é de 23 polegadas, e eu tenho esse outro aqui, que é tenor, que ele é maior, ele tem um braço muito maior, portanto é 26 polegadas, e é um ukulele muito bom também, que eu adquiri há coisa de uns 2 anos, mais ou menos, atrás. Mas é assim, eu não tocava isto, eu não tocava ukulele. Eu comecei a interessar-me por ukulele quando eu vi o meu sobrinho no Recife tocando. E eu achei super interessante, e achei que eu poderia também aprender. Aí o que acontece? Quando nós criamos um acampamento sobre música aqui em Portugal, um acampamento mais dedicado para pré-adolescentes e adolescentes, depois é que nós abrimos um pouco para a esquerda e para a direita, ou seja, abrimos um pouco para júniores mais novos, a partir dos 9 anos, aí, e abrimos um pouco também mais para os adolescentes a partir dos 15 anos. Então ficou o leque mais alargado. Mas no início, nós fizemos um acampamento, que depois eu vou falar sobre ele, que é um ponto muito importante nesse assunto. Então, neste Ministério da Música, no acampamento, nós tínhamos a proposta de oferecer umas masterclasses, que é assim que nós chamamos, ou seja, uns workshops, de instrumentalização, né? E eu entendi que o ukulele era um instrumento que eu poderia acrescentar no repertório, ou seja, nos argumentos dos adolescentes, no seu trabalho com a musical com a igreja, né? E eu não tinha nenhum ukulele. Eu fui a uma loja, na mesma semana que ia iniciar o acampamento, eu fui a uma loja, comprei um ukulele, foi o meu primeiro ukulele, um ukulele mais menor, não é? E eu aprendi a tocar o ukulele no balcão da loja, na hora que eu estava pagando. Na hora que eu estava a pagar o ukulele, a pessoa que me estava a atender perguntou se eu já sabia tocar. E eu disse que nunca tinha tocado. Pronto, eu toco guitarra, toco violão, é mais por aí, não é? Não quer dizer que seja mais fácil, quer dizer que a gente já tem uma intimidade, pelo menos com o ritmo e com a harmonia. E ele apenas deu-me algumas sugestões, algumas notas, e no balcão mesmo eu comecei já a aprender a descobrir as notas, os campos harmônicos, e saí dali tocando. Em 5 minutos comecei a tocar o ukulele. Aí fui para o acampamento e ensinei aos meninos. Acreditem que eu acho, não posso dizer com certeza, mas com quase certeza, eu acho que eu fui o primeiro a introduzir o ukulele nas igrejas aqui em Portugal. Uau. Porque não havia ninguém tocando nessa altura. E eu comecei a introduzir isto ano após ano. Nas igrejas por onde eu passo, eu levo sempre o ukulele. Eu tenho violão, tenho guitarra, toco muito melhor o violão do que o ukulele, mas eu prefiro tocar o ukulele, porque o ukulele encanta mais, ele chama mais atenção, é mais divertido e é mais fácil também. A sonoridade, inclusive, é até mais bonita em algumas músicas. Então, o que acontece? O resultado disso é que eu já começo a enxergar vários adolescentes e jovens tocando o ukulele por aí, porque fui eu que introduzi. E outros que já estão a tocar porque aprenderam com aqueles que eu ensinei. Então, domingo passado, por exemplo, eu estive numa igreja, não estive a ministrar o louvor, que isso aí também é um outro assunto que eu vou falar. Eu não estava ministrando o louvor, apenas fui dar aula bíblica. E quando eu chego na igreja, no
culto presencial, né, que agora já podemos voltar aos cultos presenciais, a líder do louvor, estava ministrando o louvor, ela estava tocando o ukulele. E quando eu cheguei, ela parou de tocar, apresentou-me às crianças e disse que ela estava tocando o ukulele por influência minha. E eu nunca lhe ensinei. Na verdade, ela aprendeu com outros que aprenderam com outros que aprenderam comigo e que me viram tocando e por aí afora. Então, isso é dinâmico, né? A gente dá, a gente recebe e a gente passa para outros. Portanto, esse instrumento é uma excelente ferramenta de trabalho. Agora, olha só, eu também não tocava e também não ensinava. Então, depois que eu comecei a ensinar nos acampamentos, e com esta pandemia agora, surgiu, ou seja, a pandemia empurrou-me para a plataforma online, não é? Então, eu comecei a dar aulas de ukulele também online. Eu tenho, neste momento, 3 alunos aqui em Lisboa, já tive mais. Aliás, deixa-me dizer uma coisa, no nosso curso de treinamento de 1 ano, no curso da PEC aqui em Portugal, todas as alunas são, não vou dizer obrigadas, mas todas são estimuladas a comprarem, a adquirirem um ukulele e a aprenderem comigo. Então, durante o ano inteiro, elas aprendem esse instrumento, a tocarem o ukulele durante todo o ano. E no culto de encerramento, no culto de graduação, no culto de formatura, há uma participação especial das nossas alunas tocando uma música, O Meu Coração Era Sujo, É Fácil de Entender, enfim, alguma música elas têm que tocar como tarefa, não é? Pronto, como avaliação. E o que eu ia dizer é que, portanto, eu tenho dado aulas às nossas alunas online, no nosso curso. Tem um aluno em São Paulo, um menino de 6 anos de idade, e o interessante é que ele não tocava nada, os pais estavam assim, receosos porque não sabia se ele ia adaptar-se, né? Eu também disse assim, olha, vamos fazer uma experiência, vamos ver se ele consegue adaptar-se ao instrumento. Então, ele comprou um instrumento, os pais compraram, e todas as quartas-feiras eu dou aula a este menino lá em São Paulo. Né? Ele lá em São Paulo, eu aqui, a gente vai. Então, ele já sabe tocar 2 músicas. Em menos de 1 mês de aula, ele já toca Essa Paz que Sinto em Minha Alma. Não é porque tudo me vai bem, não é? Essa canção que é muito conhecida. Deus é bom para mim. E tem mais uma outra música que ele está já começando a tocar também. Então, essa experiência de ensinar o ukulele pelo online, pela internet, é uma experiência nova para mim, que eu estou dando os primeiros passos, não é? Mas está a ser muito gratificante ver os meninos. Aliás, eu estou dando aula para 3 adolescentes. Aliás, não são bem 3 adolescentes. Um adolescente e 2 pré-adolescentes. E eles, por causa das aulas que estão a ter comigo, eles influenciaram o professor da escola dominical a permitir que houvesse também uma participação musical na aula, e são eles que estão a tocar. Por exemplo, no domingo passado, eles ensaiaram comigo aquela música Quero Louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, né? E eles é que tocaram essa música na aula deles, lá na classe de adolescentes. Espetacular. Portanto, eu acho que é bem por aí mesmo, é um recurso que não pode ser deixado de lado. Se você tem a oportunidade de adquirir, a Monique ou quem estiver a me ouvir, se você tem a oportunidade de adquirir um instrumento, adquire o ukulele. Se quer começar a tocar algum instrumento, comece pelo ukulele. É muito mais fácil do que começar pela guitarra e muito mais prático. Além disso, atrai muito mais a atenção do que a guitarra. Né? Porque na guitarra é o seguinte, quando você toca uma guitarra, quando você aparece num lugar, por exemplo, aparece numa classe de adolescentes, num grupo de adolescentes, com uma guitarra, o que os adolescentes vão esperar é que você tire um grande som daquela guitarra. Porque se não tirar, vai ser uma cena qualquer como a outra. Qualquer.
E provavelmente você não vai tirar, né? Um grande som, porque não são todos que têm um grande som de uma guitarra. Tem que ter muito estudo, muita prática e tal. Bom, agora, se você aparece com um ukulele, os adolescentes ficam curiosos, não para saber o que é que você vai tocar, nem como vai tocar. Eles ficam curiosos para saber que som vai sair dali. Qual é a sonoridade que vai sair. Então, assim que você pegar o instrumento e disser assim, né? Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar. Assim que você tocar, eles ficam rendidos não com a forma de você tocar, mas com a sonoridade que vai sair. Então, o ukulele tem essa magia, essa expressão, tem este sentido de espetacular, não é? Isso é muito bom. Bom, gente, então vamos seguindo aqui o nosso tema sobre louvor e adoração no ministério com os adolescentes, tá bem? Deixa eu fazer umas considerações aqui que eu acho muito, muito importante. Eu não cresci no ministério da APEC desenvolvendo o Ministério da Música. Eu sou missionário da APEC, aliás, estou envolvido com a APEC desde os meus 17 anos, que eu comecei a trabalhar como funcionário da APEC no Recife. E o Ministério com Crianças foi o meu único ministério até hoje. Nunca desenvolvi outro ministério. E não tenho muito interesse em desenvolver outro. Eu quero manter-me nesse ministério aí. Mas a música, eu sempre toquei, né? Sempre estive envolvido com a música desde criança. Mas, enquanto obreiro, obreiro da PEC, eu nunca desenvolvi ministério da música, nunca estive envolvido, porque nunca senti-me com esse dom. E, aliás, até hoje eu não sinto que eu tenha um dom para o ministério do louvor. O que eu acho é que no reino de Deus, e eu gostava de encorajar você com essa palavra aqui em primeiro lugar, mas isso é uma percepção minha, eu posso estar enganado, mas e se eu estiver enganado, eu oro para que Deus tire da sua mente esta confusão, este equívoco, mas eu acho que não estou, pelo menos sinto que não. Existem dois tipos de pessoas no reino, no ministério, as pessoas normais e as pessoas especiais. As pessoas normais são aquelas que recebem uma tarefa segundo as suas capacidades. São aquelas pessoas a quem Deus atribui oportunidades e tarefas segundo as suas capacidades. São pessoas normais. As pessoas especiais são aquelas pessoas a quem Deus dá capacidade segundo a tarefa que atribui. Compreende? Não sei se me faço entender. É óbvio que aqui eu sou suspeito de falar, mas eu posso dizer a vocês com toda a franqueza, eu sinto-me uma pessoa especial. Porque eu olho para trás e no Ministério da Música, por exemplo, até o desafio que eu recebi a coisa de 8 anos atrás, 8 não, um pouco, 5, a coisa de 5 anos atrás mais ou menos, desde 2015, que eu venho desenvolvendo o Ministério do Louvor nos congressos da APEC, eu olho para trás e aquilo que eu vejo sendo feito por mim e pela banda que me acompanha, e o resultado que isso tem produzido na vida e no ministério de outras pessoas, eu olho e digo assim, bem, eu só posso estar incluído naquele grupo de pessoas especiais, porque Deus me deu capacidades, ele capacitou-me para uma tarefa que ele colocou na minha mão. Ele não colocou aquela tarefa porque eu já tinha capacidade. Compreendem? Essas pessoas especiais podem ser você, qualquer um de nós. Eu acho que nós não temos que procurar ser nem normal, nem especial. Nós temos que estar disponíveis para fazer a obra do Senhor. Como diz em Eclesiastes, tudo que vier à mão para fazer, faz-o. Né? Quando ele diz faze conforme as tuas forças, é porque está partindo do pressuposto que nós somos pessoas normais. Mas quando nós nos colocamos na mão de Deus como vasos, aí nós passamos a ser pessoas especiais, porque ele nos capacita
conforme conforme os desafios e as tarefas que ele nos convida a fazer, tá bem? Então, eu me incluo aí nesse... E eu estou a dizer isto porque realmente eu não sinto que eu sou uma pessoa ideal para o Ministério da Música, mas por eu não sentir-me assim, é que eu tenho esforçado-me imenso, gente, para fazer o meu melhor e aprender mais, buscar outras sonoridades, outras formas de expressão, tentar perceber o que é que se passa na mente e no coração dos adolescentes quando querem cantar, quando precisam de cantar, ou quando estão a cantar, ou quando ouvem uma música, não é? Que tipo de identidade elas criam entre aquela música e elas, enfim. Ou que tipo de identidade falta criar entre elas e o Ministério da Música. Portanto, é isso. Eu acho que para liderar um ministério de louvor, você não tem necessariamente que ter esse dom. Necessariamente. Se tiver, melhor. Mas se não tiver e Deus te está a colocar nesta posição, tenho certeza que Ele te irá capacitar para exercer esta função, não é? Pronto. Isso fica ao critério dele. Bom, eu gostava de iniciar também citando aqui alguns textos, tá bem? Salmo 100. O Salmo 100 é aquele salmo conhecido, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Isto traz um desafio e um convite para nós. Primeiro, é que Deus convida todas as pessoas a louvarem-no, a adorarem-no. Todas as pessoas. Por isso que ele diz, celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Todos. A música não é só para crianças e a música não é só para adultos. É para adolescentes também. A música não é só para adolescentes, é para crianças, para bebês e para adultos também. Mesmo aquela faixa etária mais, que nós chamamos de terceira idade, mesmo nesta faixa etária também existe o convite e o mandamento de Deus, celebrai, esse imperativo, né? Celebrai com júbilo. O desafio aqui é celebrar com júbilo. Ou então, jubilar, mas celebrando. O grande problema é que muitas vezes no Ministério da Música com adolescentes, essas duas facetas da adoração, do louvor e da adoração, nem sempre elas estão em harmonia, nem sempre estão em paralelo. Às vezes, há celebração, mas falta júbilo. Às vezes, tem júbilo demasiado, mas falta celebração. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, sim, nós tentamos, como líderes, e aqui eu falo como líderes, não como os adolescentes, como líderes, muitas vezes nós promovemos um momento de adoração, de celebração. Pronto. Queremos que os adolescentes invoquem a Deus, dirijam-se a Ele, digam-lhe palavras bonitas, frases bonitas, emotivas, enfim. Mas falta alegria, falta júbilo. Não sei por que isso acontece, mas às vezes pode acontecer por zelo demasiado ao momento. Mas quando Davi fala, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, a expressão hebraica ali no original traz um sentido de dar brados de alegria de forma que toda a gente ouça. Seria como se o mundo inteiro se transformasse num grande e num único estádio de futebol, em que os anjos fazem gols, e vários gols, e vários gols, e constantemente estão a fazer gols para o reino de Deus contra o reino do inimigo. Então, sabe quando está aquele fla-flu que um dos times faz um gol e o Maracanã parece que vai abaixo? A ideia é esta. Então, é difícil a gente celebrar com alegria sem perder o controle. Não estou a dizer que na adoração a gente tem que extrapolar e perder a decência ou a ordem. Mas nós também não podemos mitigar, nem podemos tolir as expressões
profundas de um coração que confessa o nome de Cristo quando está alegre. Então, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Depois, Salmo 33, versículo 1 e o versículo 3. É um salmo muito interessante. Ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, tocai-lhe bem e com arte. Cantai ao Senhor um cântico novo. Isso traz um outro desafio para nós, é que na celebração, os líderes do Ministério de Louvor têm que ter atenção para promover no ambiente, promover na teologia, inclusive, do ensino da classe, do grupo, como é que é? Pronto, do grupo de adolescentes que a gente está a ministrar. Eu ia usar aqui uma expressão que usávamos na minha igreja antiga, eu já não consigo lembrar. Já não consigo lembrar a expressão, mas era uma expressão muito engraçada que eles usavam para o grupo de adolescentes. Bom, o que eu quero dizer com isso é que nós temos que criar sempre razões, fomentar nos adolescentes razões, motivos para eles cantarem um cântico novo. E o cântico novo não significa cada um deles comporem uma música autoral, algo novo deles para si e trazer para ser cantado. Mas até nisso também existe uma razão de ser, ou seja, o Ministério da Música entre os adolescentes tem que ser renovado. Nós não podemos ficar sempre com a mesma canção, sempre com o mesmo repertório de anos após anos, anos após anos. Eu também não sou da ideia de que existe música antiga e desatualizada. Para quem não sabe, o meu ministério com crianças no YouTube é o canal Boas Novas Channel. Nós temos um canal aqui na PEC de Portugal, e quem ainda não inscreveu, se não subscreveu esse canal, eu peço, por favor, vão lá, subscrevam, ativem o sininho das notificações e dá um joinha, né? Como costuma dizer. Gente, eu não nasci para esse tipo de coisa, mas a pandemia também nos empurrou para aí. Então, nós temos um canal Boas Novas Channel, ok? Boas Novas Channel. É só colocar no YouTube e aparece logo. Não é Disney Channel, ok? É muito melhor. É Boas Novas Channel. Então, às vezes, nós temos lá músicas, são músicas mais antigas da APEC, e outras músicas mais recentes, que são músicas que eu componho. E tinha lá um comentário de uma senhora que assistiu um dos nossos programas, não é? E colocou lá: olha, gostei muito, vocês são uma bênção, mas a música poderia ser um pouco mais atualizada. E eu fico perguntando o que significa, na cabeça da pessoa, música atualizada. Porque há músicas que nós cantamos ou que nós ouvimos hoje, e que, se nós formos ver bem, certas músicas, elas são dos anos 60, dos anos 50. Quer ver? Permita-me dar um exemplo de uma música secular, uma música aí tocada popularmente. Aquela música que diz assim, da Ana Carolina, que é isso aí, como a gente achou que ia ser. Esta música não foi ela que compôs, nem foi a Simone que compôs, que a Simone também gravou. Essa música é uma música antiga, é uma música italiana muito antiga, dos anos 70 ou dos anos 60, se eu não estou em erro. Mas fez o maior sucesso, é uma música considerada razoavelmente atual para os dias de hoje. Não é? Então, fica difícil você saber qual é aonde é que a pessoa está a referir-se. Qual é a sua referência de música atual ou música moderna, não é? Música... ok. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós não temos que ter a preocupação de estar com um repertório sempre novo, mas trazer aos adolescentes razões novas, cântico novo, espírito renovado. Então, cantar ao Senhor um cântico novo, tocar-lhe bem e com arte. A outra coisa é isto aqui. Nós temos que prezar pela boa execução do louvor, não é? Fomentar capacitação nesta área da música entre os adolescentes. Vamos seguindo. No versículo 3 do capítulo 33, diz assim: o meu louvor estará sempre na minha boca. Gente, um dos desafios do Ministério de Adolescentes é fazê-los cantar.
é arrancar dos adolescentes o desejo de cantar, naturalmente, espontaneamente. Cada vez mais, eu não sei se são as agruras do mundo, se são as pressões da própria adolescência, as mudanças rápidas de valores que nós vamos encontrando na sociedade, a falta de esperança, ou até mesmo o desajuste em relação às coisas de Deus, a apatia, não sei o que é que se passa, mas muitas vezes nós não encontramos nos adolescentes esta expressão: o teu louvor ou o meu louvor estará continuamente na minha boca, não é? Temos que fomentar isso nos adolescentes. Salmo 34 também, eu não... aliás, o Salmo 33, a gente nem sabe quem foi que escreveu. Atribui-se a tradição da Septuaginta a Davi, mas não está lá escrito que foi Davi que o fez, não é? Porém, o Salmo 34, sim. O Salmo 34 foi Davi que compôs, e foi numa situação, assim, bastante específica, não é? E o versículo 3 do Salmo 34 diz assim: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Aliás, não é esse, desculpem. É o Salmo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Exatamente, é o Salmo 34, versículo 1. E o versículo 3 do Salmo 33, que eu fiz engano agora, é aquele que diz assim: tocai ao Senhor um cântico novo, tocai-lhe bem e com júbilo. Tá bem? Agora, em Hebreus, no capítulo 13, nós encontramos também uma situação em relação ao louvor, que ele diz que o louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Cristo. E aí ele continua dizendo, o escritor de Hebreus, dizendo que, dessa mesma maneira, nós também devemos proceder no bom trato, no serviço, na relação com as pessoas. O que significa isso? É que quando nós encontramos em Cristo, na obra redentora de Cristo, razões para louvá-lo, o louvor verdadeiro, ele deve ser expressado pela boca, pelo coração, mas ele deve ser o padrão também, ele deve ser o motivo também com o qual nós agimos, para que possamos utilizar esse padrão para definir a maneira, para modelar a maneira como nós tratamos o próximo e como nós servimos a Deus. É o que está escrito em Hebreus 13, 15 e 16. Bom, agora tem aqui um aspecto, gente, muito importante em relação ao louvor, que é louvor ou música, não é? Louvor ou música versus palavra. Quem deve ter a prioridade aqui no Ministério dos Adolescentes? E eu trago essa questão por uma razão simples. Desculpem, deixa eu tomar aqui qualquer coisa para ajudar aqui a garganta, bem? Há pouco tempo eu ouvi uma expressão assim de um professor para uns adolescentes. Os adolescentes foram conversar com o professor porque na aula da escola dominical nunca se canta, nunca, eles nunca cantam. E eu já conheço o perfil desse professor e sei que, embora ele goste muito de música, não é a área dele, então ele é mais do estudo, é mais da palavra, é filho de pastor, é estudioso, portanto, ele embevece-se com o conhecimento. Tudo bem. Então, a resposta do professor para os alunos foi: olha, sim, nós podemos cantar sim, mas é que na nossa classe nós damos mais prioridade à palavra. Ok. Não é aqui uma crítica ao professor diretamente. A minha pergunta é: a questão principal, será que está no ensino da palavra ou na palavra em si? Compreendem? Será que nós devemos centrar a nossa motivação e o nosso propósito no ensino da palavra ou na palavra em si? Porque uma coisa é você ensinar a palavra, outra coisa é você dar apenas prioridade à palavra.
eu posso usar a palavra de maneira errada. Eu posso nem orar, nem conviver, apenas ler textos da Bíblia e lê-los completamente fora de contexto, dissertar sobre eles sem nem a menor regra exegética, de hermenêutica, e ensinar só a abobrinha. É a palavra, mas a palavra está ali. Ou será que o meu propósito não seria trazer o verdadeiro ensino que a palavra contém? Então, se eu estiver centrado no ensino que a palavra traz para mim, não é? Porque nem tudo na palavra de Deus é necessariamente ensino, ou seja, há textos que são descritivos e não prescritivos, há textos que são descritivos, são históricos e não são normativos, há textos que são históricos e não doutrinários, não é? Então, se o meu propósito é o ensino, então se eu pensar que o cântico, ele auxilia o professor a cimentar, a reforçar o seu ensino, então eu tenho razão para cantar. Se eu, por exemplo, pensar que o cântico auxilia a preparar o coração do adolescente para receber o ensino, então eu tenho mais uma razão para cantar. Se eu pensar que o cântico auxilia o professor e os adolescentes a criar um ambiente agradável de interação entre o professor e o aluno, então eu tenho razão para cantar. Se eu pensar, por exemplo, que o cântico auxilia a conduzir o coração dos adolescentes para um sentido verdadeiro de adoração, então eu tenho razão para cantar. Se eu pensar que o cântico proporciona o exercício dos dons e dos talentos, ainda que em doses curtas, eu também tenho razão para cantar. Portanto, só pegando essas premissas, nós podemos já olhar com um pouco mais de esperança e de desejo, não é? O Ministério da Música com os adolescentes. Agora, um outro ponto que eu gostava de desenvolver aqui. Entretanto, se houver alguma pergunta que alguém me queira fazer nesse tempo, eu paro e tento dar atenção à questão, tá bem? E gosto de receber perguntas difíceis para que eu também possa refletir, aprender e deparar-me com aquilo que eu não sabia, tá bom? Bom, ora bem, aqui uma outra situação, que é um outro aspecto do Ministério da Adoração e do Louvor com os adolescentes. O endereço de destino do cântico, que conduz à adoração. Qual é o endereço de destino do cântico, aquele cântico que nos conduz à adoração? Para isto, eu quero usar aquela pequena história da mulher samaritana quando encontra-se com Jesus no poço. Aquilo foi uma verdadeira aula de o que significa realmente a adoração. Aliás, eu tenho esta história, esta reflexão contada no nosso canal no YouTube do Boas Novas Channel. Na semana passada, no sábado passado, nós fizemos uma aula sobre isto. Então, qual deve ser o endereço do cântico? Para onde é que o cântico nos deve conduzir? Usando aqui a ilustração da mulher samaritana, eu posso dizer a vocês que no cântico, no ministério da adoração, naquele momento da celebração do louvor da adoração, Jesus, amados, Jesus tem que aparecer na adoração. Se Jesus não aparece na adoração, é porque você está no poço errado. Compreende? É que vocês estão no poço errado. Perderam o endereço do poço certo. Não estão no poço de Jacó. O endereço da adoração é o poço de Jacó, digamos assim. Se Jesus não aparece na adoração, é porque ele não está no poço, ou então você está no poço errado. Porque Jesus apareceu primeiro ao poço de Jacó e ele esteve ali à espera da mulher samaritana, propositadamente. A Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria, porque ele tinha um propósito. Ele queria ajustar o GPS espiritual daquela mulher, que estava
dirigindo-a para o Monte Gerizim. Por isso que ele diz, olhe, não será nem aqui, mulher, acredite no que eu digo, chegará o tempo, e já chegou, que nem neste monte, que é o Monte Gerizim, e nem em Jerusalém vocês adorarão. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí a mulher diz, Senhor, sobre a questão da adoração, eu sei que o Messias virá. E quando ele vier, nos ensinará o caminho da adoração. Como é que deve ser a adoração? Qual é a adoração correta? Como é que eu posso ser uma adoradora, sendo eu como sou? E Jesus diz assim, mulher, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Ele estava no poço. Se a minha adoração não encontrar Jesus, eu estou no poço errado, amigos. Irmãos. Ensinem isso aos vossos adolescentes. Portanto, o conteúdo da música, a poesia da música, a letra da música, tem que exaltar a Cristo. É óbvio, se você exaltar o Espírito Santo é Jesus. Se exaltar Deus, Deus é Jesus Cristo. Não tem como dividir esse mistério indivisível, não é? Que só Deus é que se movimenta nas três pessoas. Mas quando eu falo Jesus, eu estou falando Espírito Santo e Deus ao mesmo tempo. Então, o que eu quero dizer é, nós temos que resgatar as músicas, as letras, as poesias que adoram a Deus, que enaltecem o nome de Cristo, que deixa cristalizado no meu coração quem é Deus, a sua força e as maravilhas que fez. E aqui eu quero falar sobre o conteúdo, então, não é? O conteúdo do cântico para adoração. E eu quero usar aqui a expressão do Salmo 78, que o salmista Asaf diz assim, coisas que nós temos ouvido e sabido e que os nossos pais nos têm contado, não encobriremos aos seus filhos ou aos nossos filhos, mas cantaremos à geração vindoura. Perceba que Asaf era um salmista, um músico, não é? Cantaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que fez. Três pontos importantes no conteúdo da adoração, da música que adora a Deus. A música que adora a Deus contém os louvores do Senhor, que são o seu caráter. Quando nós compomos uma música para adorar a Deus, nós temos que ter o cuidado e a intenção de deixar clara na poesia da música quem é Deus. O seu caráter santo, amoroso, justo e bom, gracioso. O seu eterno poder, diz assim, cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, a sua força são os seus atributos, o seu eterno poder. Neste próprio Salmo, e aliás em muitos outros salmos, nós encontramos, há um salmo, por exemplo, que diz assim, louvai ao Senhor de todo o teu coração, porque a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre, porque ele abriu o mar vermelho, porque a sua misericórdia e benignidade dura para sempre, porque fez passar o povo do Egito, o povo hebreu, ou o seu povo, de pés secos no mar vermelho, porque a sua bondade dura para sempre, porque com poder guiou o povo pelo deserto, porque a sua bondade dura para sempre. Enfim, este salmo específico, ele vai dando uma lista quase infindável da força do poder do Senhor. Então, o cântico de adoração leva os adolescentes a reconhecer quem é Deus, a adorá-lo por aquilo que ele faz também, não só por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele faz, e também pelas maravilhas que fez, ou por aquilo que ele pode fazer na vida. Então, o salmista Asaf diz, cantaremos à vindoura geração, ou ensinaremos à vindoura geração, ou cantaremos juntamente com a vindoura geração os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que fez. As maravilhas que fez, gente, inclui também conhecimento histórico bíblico da ação de Deus na história do povo. Cantar músicas
que dê conhecimento bíblico às crianças, aos adolescentes, é fundamental, porque não só traz ensino, mas fortalece a fé. Porque quando nós olhamos para trás e vemos que, quando cantamos assim, vem com Josué lutar em Jericó, 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 eu estou ensinando aos adolescentes que aquele poder que esteve em Jericó está no meu coração, através do Espírito Santo. Portanto, estes são os aspectos da adoração. Outra coisa, eu quero falar sobre algumas dificuldades no Ministério da Música e Adoração entre os adolescentes, tá bem? Primeiro ponto, eu vou fazer aqui 8 pontos rapidamente sobre o Ministério da Adoração e sobre dificuldades no Ministério da Adoração, entre dificuldades que encontramos nos adolescentes e encontramos nos líderes do Ministério de Louvor. Primeira dificuldade do lado dos adolescentes, apatia. A apatia. E o Salmo que nós acabamos de ler, Salmo 33, diz que, aliás, o Salmo 34:1, o meu louvor estará continuamente na minha boca. Ou o seu louvor, deixa eu ler como deve ser, para não criar aqui diferença de compreensão, ou dificuldade de compreensão. Então, ele diz assim, louvarei, no capítulo 34, versículo 1, mais uma vez, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A falta de aptidão, aliás, não é aptidão, de apetite, melhor dizendo, a falta de apetite ou a apatia que existe no coração dos adolescentes em relação à música cristã, à música de adoração, ao louvor, isso pode ser um problema espiritual. Mas também pode ser gerado por falta de discernimento e de ministração dos seus líderes. Então, vamos lá. O segundo problema que nós encontramos, desta vez do lado dos líderes, falta de intimidade com a música. Irmãos, nem crianças, nem adolescentes recebem coisas de qualquer maneira. As crianças são mais humildes, elas são mais singelas. Basta um ukulele, ou então bater a mão, bater as palmas, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, elas já gostam disso. Adolescentes não. E quanto mais a gente vai ficando velho, mais rabugentos vamos ficando, né? Mais exigentes também vamos ficando. Os adolescentes merecem o bom e o melhor, assim como Deus também merece. Então, se você entrega aos adolescentes um ministério de música frágil, sofrível, como você entregará a Deus algo melhor? Tozer, um dos maiores pensadores do século passado, pensadores cristãos do século passado, disse o seguinte: a água nunca pode estar acima do seu próprio nível. O que significa que eu não posso entregar a Deus aquilo que eu não sou capaz de entregar àqueles que estão no meu nível, porque Deus está muito acima de mim. Então, se eu entrego aos adolescentes, se eu proporciono aos adolescentes um ministério de louvor frágil, sofrível, obsoleto, bastante sem sal, insípido, como eu vou entregar a Deus que está acima, muito acima de mim? A água nunca pode estar acima do seu próprio nível. Terceiro problema, do lado dos adolescentes agora, um problema espiritual, que é isso que eu estava referindo na apatia. Quando os adolescentes não cantam, quando os adolescentes não sentem motivados a cantar, um dos problemas, e para mim é o problema principal, é a falta de espiritualidade. Ok? É a falta de intimidade com o Senhor. E esse texto diz, esse texto de Salmos 34:1, ele é como se fosse um termômetro. Ele diz assim, aquele que vive em paz com Deus, aquele que tem um bom relacionamento com Deus, diz isso, declara isto, vive isto. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Continuamente. Isso faz toda a diferença. 4. O quarto problema.
desta vez do lado dos líderes. Desvalorização deste recurso ou deste elemento de culto. Veja só, a música é um recurso didático, mas o canto é um elemento de culto. Perceba bem, a música em si, juntamente com os instrumentos, é um recurso didático. São ferramentas didáticas. Mas o louvor e o canto em si, o canto mesmo, não só o louvor, porque eu posso louvar com pensamento. Posso louvar com palavras no pensamento. Mas aqui o salmista deixa bem claro que é cântico, cântico falado, pronunciado, com poesias. E existem 150 salmos para isto. Não é? O canto é um elemento de culto. Então, nós não podemos desvalorizar isto, irmãos. Nós temos que entregar a Deus e os adolescentes e preparar um ambiente do melhor possível, com a melhor execução de louvor que os adolescentes possam ter. Ok? O quinto problema, o quinto aspecto que pode ser um problema, dessa vez do lado dos adolescentes, falta de identificação com o repertório ou com o estilo da música, irmãos. Adolescentes são adolescentes. Eu não posso forçá-los a gostar daquilo que eu gostei há 20, 30, 50 anos atrás. Muito embora eu tenha dito que não há necessariamente uma música que se desatualiza-se, há músicas que, aliás, há pouco tempo eu descobri que há um adolescente na minha igreja, e ele tem aí uns 12 ou 13 anos, que a música que ele mais gosta é essa. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te. É uma música antiguíssima, mas para ele é super atual. Há um outro adolescente quase da mesma idade, que a música que ele gosta é Solta o cabo da nau. Bem, em alguns ambientes de adolescentes, se eu for cantar essa música, eles já vão dizer assim, epa, já estou farto dessa música, não é? Já estou cansado dela. Então, a identificação dos adolescentes com o meu repertório pode causar uma apatia no momento do louvor. Portanto, nós temos que procurar ver o que é que os adolescentes também gostam. Porque os adolescentes vão a outras igrejas, ouvem repertório novo e voltam para suas classes, voltam para suas igrejas, brilhando, com os olhos brilhando, fumegando de desejo de ensinar esta música. E os líderes simplesmente cortam, por preconceito, ou até mesmo por não saber a música e não querer se dar o trabalho de aprender. O sexto problema, do lado dos líderes, falta de atualização. Foi praticamente o que eu acabei de dizer. Do lado, portanto, agora dos adolescentes, o sétimo problema. Pouco envolvimento na classe, no ministério da música. E isso é causado também por falta de visão dos líderes. Os adolescentes não se envolvem, também não cantam. E o oitavo problema e o último, do lado agora dos líderes, a falta de visão em fomentar oportunidades para os adolescentes poderem exercer o seu dom e o seu talento para servirem ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu fui requisitado para ajudar uma igreja no louvor de domingo, desse próximo domingo. E eu vou ajudar a igreja a tocar. E eu perguntei, mas então não tem ninguém? Não tem. O rapaz que tinha aqui, ele nunca mais veio, terminou saindo e tal. E deu outras desculpas, não é? Pronto, outras razões. Não quero dizer que sejam desculpas, mas razões. Mas o que eu digo, o que eu identifico aqui é o seguinte: eu conheço algumas dessas realidades e o que acontece é que o líder, ou alguns líderes, como este que eu conheço, tem a tendência de assumir sempre tudo. É ele que prega, é ele que toca, é ele que dirige, é ele que organiza, é ele que escolhe, é ele que, inclusive, compõe. É tudo a pessoa só. E os adolescentes vão sentindo-se incapacitados, ou então nós vamos dando aos adolescentes um certificado de incompetência e incapacidade. Isso gera uma insatisfação
depois vai gerar uma conformação, um comodismo e depois uma alienação. Os adolescentes saem, porque não se veem ali naquele ambiente. Foi o que aconteceu. Agora ele não tem mais ninguém para tocar, porque ele não vai estar, e agora vai me pedir para eu fazê-lo. Então, é assim, eu vejo que é preciso dar voz aos adolescentes. Eu vejo que é preciso dar oportunidades e confiar neles. Mentorá-los, mas deixá-los fazer também. Porque mesmo fazendo mal, eles aprendem a fazer bem. Não é? Agora, para encerrar aqui, eu gostava de dar aqui algumas sugestões também. A aplicabilidade da música. A música, ela deve servir para adoração ou para celebração, como falamos no início. 2, a música ela deve servir para ensino, para ensinar. Não é só para divertir, não é só para pôr os adolescentes a balançar o capacete, como a gente costuma dizer cá em Portugal. Não é só para cantar o pai Abraão tem muitos filhos e deixar os adolescentes animados, ou para conquistar a amizade deles. Não. A música, ela deve ser usada para ensinar. Aliás, uma vez eu preguei na minha igreja e vejam só, a minha pregação foi só cantando. Eu escolhi todas as músicas numa sequência lógica, com conteúdo continuado, lógico, interligado, e toda a pregação foi com música. Eu apenas dava uma sentença e cantava. Dava um texto e cantava. Foi uma mensagem só cantando. A música, ela ensina também, desde que o conteúdo seja também assim. Seja um bom conteúdo, né? Terceiro, a música, ela ajuda na interação. Os adolescentes precisam interagir entre eles e com o professor. E a música serve para isto. A música também serve para socialização. Então, não pensem em música apenas para adoração. Não pensem em músicas só para levar os adolescentes a sair dali com a cabeça desse tamanho. Ah, Senhor, eu sou o pior de todos. Senhor, me ajuda. Não. A música, um momento musical dentro da sala de aula ou dentro de um programa com adolescentes deve servir também para que eles possam abraçarem-se, juntarem-se, confraternizarem-se, conviverem. A música une povos. Se a música une... eu lembro que uma vez estive numa ação musical em Espanha, em Barcelona. Agora está a ter um conflito Israel com a faixa de Gaza, não é? Com a Palestina. Mas acreditem, eu estive na frente de 2 grupos musicais, estive no meio entre eles. Israel e palestinos. Árabes, muçulmanos e judeus. Os dois grupos tocando juntos. A música une esse povo. Se a música é capaz de unir muçulmanos e judeus, como é que não pode unir adolescentes entre eles? Não é? Por que é que nós vamos perder essa oportunidade? Agora, eu quero dar aqui... e a música também serve para socialização e para proclamação. Leve os adolescentes para fora da igreja, para evangelizarem através da música. Entretanto, a música para proclamação, ela deve ser muito bem preparada. São músicas curtas, músicas que, em 1 minuto, sejamos capazes de dizer tudo o que queremos dizer. O que vier depois já está dito, compreende? Então, a música para evangelização, para proclamação, é uma música que tem um conteúdo evangelístico, mas que logo nos primeiros compassos da música, a poesia já entrega a mensagem de bandeja, para que uma pessoa, quando passar na rua, se ela parar e der apenas 1 minuto, que este minuto seja suficiente para que a pessoa ouça a mensagem completa inteiramente, através da música. Okay? E sobre isto, eu tenho pedido a Deus ajuda, misericórdia, auxílio, para compor músicas nesse sentido, e Deus tem me dado algumas que têm funcionado muito bem. Agora, eu quero dar aqui pelo menos 5 sugestões para encerrarmos, ok? Para tentarmos resolver alguns problemas que têm a ver com o tempo e com oportunidades na sala de aula na EBD. Primeiro, se você tem um grupo de adolescentes e tem dificuldade de cantar, porque
a sala de aula não permite, porque o professor da sala de aula não tem jeito para cantar, não tem afinidade com música, então, na escola dominical é uma seca, é uma chatice, é uma coisa frustrante, porque os adolescentes vão lá, ficam lendo a Bíblia e tal, e nunca cantam, queriam cantar um pouco mais. Então, a minha sugestão é, tentem reorganizar o vosso tempo de escola dominical, em que os adolescentes possam ter um momento de celebração entre eles só, juntos, todos juntos, antes de dividir a sala para as salas. Então, promovam um tempo de, não vou dizer culto infantil, porque é culto infantil para crianças, né? Culto infantil. Mas um culto para adolescentes, culto para teenagers, vamos dizer assim, em que eles têm a oportunidade de celebrarem a Deus naquele momento. E depois vão para suas salas de aula. Isso pode resultar bastante. Segunda sugestão, na sala de aula, já que o professor não toca, não canta, não tem afinidade na música, ele pode convidar um adolescente ou outro para trazer uma participação especial sobre o tema que vai ser falado na próxima aula. Terceira sugestão, criação de um espaço para celebração com expressão artística. Né? Eu aqui estou na minha igreja tentando criar isto, tentando fomentar isto, quer dizer, criar porque eu não posso criar, mas não tenho essa competência na igreja para isto, mas há pessoas que têm, e eu estou tentando encorajar os adolescentes e os líderes a criarem um dia na semana, seja sábado, seja segunda-feira, seja terça-feira, quarta, um dia na semana ou no fim de semana, que seja dedicado apenas para louvor e celebração com adolescentes, porque a linguagem da música é a linguagem que eles entendem. É a linguagem com que eles se comunicam. E isso pode fomentar grupos musicais, grupos teatrais, grupos de dança, se for o caso, se a sua igreja tem esse tipo de hábito. Ok? 4, criar um ministério de musicalização, onde nós podemos ensinar instrumentos aos adolescentes. E criar acampamentos ou desenvolver acampamentos musicais. Aqui, e eu quero encerrar com isto, aqui em Portugal, nós criamos um acampamento, chama-se Musicamp, em que os nossos adolescentes, eles aprendem princípios bíblicos do louvor e da adoração, aprendem a criar repertório, aprendem a montar um repertório, não é só criar, mas a montar um repertório lógico, funcional, que funcione, que não entrave, mas que auxilie na adoração, aprendem a tocar um instrumento, ou pelo menos a ter contatos com alguns instrumentos, aprendem a identificar estilos de música que possam ser aplicados na sua realidade da igreja, convivem com outros adolescentes de outras realidades. Isto só fomenta a cultura musical na vida deles. E encerrando aqui, nessa experiência do Musicamp, eu antigamente era eu que dirigia o Ministério do Louvor dos acampamentos. E chegou uma altura que eu disse assim, já chega, eu não estou mais à altura dos adolescentes. Eu acho que a melhor maneira de comunicar é entre eles. Então, eu aproveitei a minha filha, mais nova, que era adolescente na altura, e os outros amigos dela, que todos gostavam de tocar e cantar. Então, nós criamos uma banda. Nos nossos acampamentos, é algo que acontece diferente da maioria de acampamentos que eu conheço, inclusive acampamentos da APEC, que não costumam ter um grupo específico de louvor. Os nossos acampamentos têm um grupo específico de louvor. Eles dedicam-se exclusivamente ao louvor, não fazem mais nada. Não quer dizer que eles fazem um outro acampamento paralelo, nada disso, nos tempos livres. Eles têm tarefas, eles têm propósitos, eles têm com que se ocuparem. Mas o propósito deles no acampamento é a ministração do louvor. Isso fez a maior diferença nos acampamentos. Então, a minha filha aprendeu a cantar, aprendeu a escolher repertório, porque o que é que eu fiz? Eu reuni o grupo e mostrei como se faz, ou pelo menos como eu queria que fizesse. Depois, eu fiz junto com eles. Enquanto eles faziam comigo, eles aprendiam e eu ia observando. Depois, quando eles começaram a criar intimidade, eu saí do grupo e deixei-os sozinhos, mas eu andei a observá-los.
agora já não precisa. Nos nossos acampamentos, principalmente os acampamentos musicais, o Ministério do Louvor é preparado com 6 meses de antecedência. E acreditem, a minha filha, que eu achava que não sei se teria condições de assumir isto, ela não só absorveu, como ela assumiu isso de uma maneira tão própria, que hoje ela é ministra de música na igreja onde ela participa na Inglaterra. Ela está estudando na Universidade de Música e compõe, é uma excelente cantora, é uma excelente ministradora e tem dado uma influência muito positiva a tanta gente, tantas crianças, tantos adolescentes que têm passado os nossos acampamentos e que têm bebido da graça de Deus através do Ministério da Música. Portanto, dar oportunidade aos adolescentes é fomentar neles a graça de Deus através da música, mas é também criar uma base sólida para o futuro da própria igreja. Tá bem? Então, eu vou ficar por aqui. Eu não sei se excedi muito tempo, se não, peço a vocês perdão, mas se tiverem alguma questão e se tivermos tempo ainda de responder, eu estou aqui disponível, tá bem? Obrigado, Mônica, pela oportunidade mais uma vez. Espero que tenha sido... Você não ultrapassou o tempo. Fica tranquilo, fique em paz. Mesmo se tivesse passado, não teria problema. Que lindo ouvir sobre a sua filha. Né? Eu já sabia um pouco, porque você expôs, né, um tempo atrás. Mas o que eu mais admiro nessa situação toda é o exemplo, né, em que foi dado através de você, né, da Yolanda, e também as oportunidades que foram dadas, né, a ela. A oportunidade, para mim, é algo tão importante, mas tão importante, porque, conforme eu tenho ouvido, né, durante essa semana com outro palestrante, os adolescentes eles precisam, né, se envolver, eles precisam praticar o ato de servir, né, e se envolver no ministério de diversas formas. Eu acho a música algo tão lindo, tão necessário, né? Então, assim, de Deus mesmo para a vida deles, para todos nós, né? E não, eu fico triste quando eu vejo até mesmo o Ministério Infantil que não trabalha essa questão da música, não envolve as crianças, sabe? E o adolescente, gente, adolescente, ele está ocupando a mente dele com tantas coisas, né, que muitas das vezes não são boas para ele. Verdade. Na verdade, por que não incentivar esse adolescente a aprender um instrumento, a tocar um instrumento, né? Ou aqueles que você percebe que canta, né? Gosta de cantar, mas ainda não desenvolveu isso. Às vezes os pais não percebem, né, os talentos dos filhos e não desenvolvem, não buscam, nem sequer perguntam, né, se eles desejam aprender, fazer e tal. Agora, uma das coisas que você me falou, dentre tantas outras que me chamou a atenção, foi a questão da desvalorização da liderança em relação à música, né, principalmente a música, no ministério, né? Você até falou sobre a questão como um recurso, né, a música com instrumentos, esse recurso é desvalorizado. Exato, bastante. Muito valorizado. Eu fico muito feliz que você deu aqui sugestões, né, agora no final, de como pode começar, como pode trazer esses adolescentes, mas a gente percebe que falta visão nas lideranças, né? Falta. Mesmo os professores também, que tem ministérios que não têm, igrejas, perdão, que não têm esse ministério adolescente, só tem, no caso, a escola bíblica, né, onde os professores estão ali, né, à frente da faixa etária, e eu vejo que falta visão mesmo, assim, de modo geral, em relação a isso. As lideranças em si, elas estão muito preocupadas, pelo que eu percebo, em apresentar, né? Vamos ensaiar para apresentar. Sim, né? Exato. Em datas comemorativas, na verdade. Pelo menos aqui no Brasil, eu percebo muito isso. Tanto, principalmente no Ministério Infantil, como o Ministério, mas os adolescentes, às vezes, nem isso tem, né? Eles nem apresentam nada, não fazem parte
Nada, não tem assim, nada voltado para ele. É muito triste, sabe, Zé? É muito triste. E é algo que me preocupa não só como mãe, né, como filho de um pré-adolescente, mas de modo geral, né? Porque... Monique, se me permite, isto é um assunto muito interessante, porque, em especial, alguns tipos de igrejas denominacionais, isso a gente vê com mais frequência por causa do seu estilo de congregação. Por exemplo, eu estive alguns anos atrás aí no Rio de Janeiro, como você sabe que eu tenho muita afinidade aí com o pessoal do Rio, e estivemos pregando e ministrando sobre o trabalho da PEC em Portugal, e um dos pastores que nos foi levar e trazer, enfim, que nos conduziu, ele estava falando justamente sobre a música, porque ele também era músico. E ele estava a dizer uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Que no caso das Assembleias de Deus, por exemplo, historicamente, as Assembleias de Deus não têm aquela tradição de canto congregacional, é mais participação. Isso, às vezes, isso pode ter mudado, obviamente, mas a nível de história é isto. Isto termina marcando, influenciando também no departamento infantil, porque é uma cultura, não é? Então, se culturalmente a igreja em si não canta congregacionalmente, ou seja, convida a irmã tal vem aqui fazer um louvor. Aí ela canta e a igreja canta com ela, a música que ela escolheu. Mas não tem aquela tradição de louvor congregacional uníssono, sem que necessariamente esteja alguém lá cantando a sua música. Isso reflete no departamento infantil e vai refletir também nos adolescentes. Nas igrejas de outra linha, de linha tradicional, já existe essa cultura há muito mais tempo. Mas, da mesma forma, a desvalorização da música nos ministérios infantis e adolescentes é igual. É igual. Este aspecto não faz muita diferença ser uma igreja de linha tradicional ou linha pentecostal. Eu vejo a deficiência, eu encontro em ambos os modelos. Yeah. Agora, veja só, há uma coisa que você me fez lembrar aqui que eu acho importante salientar. Nós temos um projeto de trabalhar com famílias, chamamos Famílias Saudáveis, e a minha esposa é psicóloga e ela tem dado atenção a este ministério na APEC, não é? É um projeto que a gente chama Projeto Famílias Saudáveis, em que a gente atende psicologicamente, a gente, que eu digo, a minha esposa, mais 3 psicólogas dão atendimento psicológico a crianças e famílias em risco. Bom, principalmente com a demanda da pandemia. E nós ficamos a saber de um caso extremamente sensível, e não vou aqui citar especificamente, mas é um caso em que uma menina está sendo acompanhada pela psicóloga, porque ela está tentando curar na sua mente, nas suas emoções, um apetite desajustado para o sexo. Porque quando ela era criança, em um dos acampamentos, a conselheira dela, em acampamentos cristãos, a conselheira dela acordava as crianças com uma música no seu celular. De manhã cedo, na hora de tocar a campainha para acordarem, para fazerem o asseio e tal, e irem para a devocional, a conselheira colocava uma música suave, uma música para as suas acampantes acordarem. Esta menina, que era uma júnior, ela era pequenina ainda, nessa altura, ela ficou interessada em saber que música era aquela que a minha conselheira colocava para eu ouvir. Então, depois de chegar a casa, ela começou a procurar saber que música era aquela. A música é uma música de sexo explícito. Só que era música em inglês. Mas como as meninas aqui falam inglês, percebem? Então, só não estavam a perceber bem o significado, por que aquilo, de onde vem aquela música, e aquilo ficou na mente dela. Então, o conteúdo da música é uma erotização total. É um incentivo à erotização precoce.
por causa daquela música, aquela menina desviou o seu equilíbrio emocional e desenvolveu uma curiosidade pelo sexo precocemente. E tornou um vício. Hoje ela está sendo tratada por uma psicóloga por causa disso. Percebam como a música pode ter uma influência radical e até nociva. O que é que nós fazemos? Perdemos a oportunidade de utilizar esse instrumento que o diabo sabe utilizar muito bem para trocar informações na cabeça dos adolescentes. A gente vence uma música ruim com a música boa. Não é com sermão, não é abrindo a Bíblia e dando uma de jihadista. A gente vence uma música ruim com uma música boa. Exatamente. Às vezes, eu, por exemplo, que fui músico durante muito tempo, às vezes vem na minha memória certas músicas que eu digo assim, caramba, essa música é tão ruim e ela fica tanto na cabeça. Como é que a gente tira essa música na cabeça? Cantando outra. Colocando outra música. Não é lendo um texto bíblico, é colocando outra música. Mas música cristã, uma música bíblica, uma música que exalte o nome de Cristo, que me eleve para o Senhor. Compreende? Então, senão a luta é desigual. Verdade. E os líderes de adolescentes que não percebem isso estão andando num campo minado. Estão tentando ensinar, estão tentando plantar uma semente em campo minado. Que é a mente das crianças que estão, ainda mais aí no Brasil, com tanta erotização da música, com funk, com tanta coisa, que as crianças, desde cedo, já vão postando coisas no TikTok, no Instagram, tudo relacionado com a música erotizada, é uma coisa impressionante. Então, a desvalorização do Ministério da Música no trabalho com adolescentes é um laço para os líderes. É semear em campo minado. Com certeza. Eu sei muito bem o que você está falando, porque eu vivi isso, né? Eu não cresci na igreja. Eu me converti já jovem, então eu sei o quanto a música ela influencia, né, na vida da criança, Exato. Na vida do adolescente, e é algo assim assustador, né? Eu deixei de ouvir certas músicas mesmo antes de me converter pelo nível que já estava ficando, sabe? Algo assim horrível. Então eu me afastei, né, e tal. Depois eu converti que eu não ouvi mais nada mesmo. Exato. Mas gera uma adultização nas crianças, erotização, sim, né? Porque não tem nada demais. E principalmente em relação ao que você falou, né? As músicas em inglês. Outro dia mesmo, meu filho estava vendo aqui um vídeo no YouTube sobre algumas músicas, né, em inglês que as pessoas cantam sem saber o significado. E ele me chamou para me mostrar. Eu fiquei assustadíssima, né, com a tradução daquela letra. E eu pensei, uau, como as crianças e adolescentes cantam sem saber o que estão cantando. E não é assim, né? É o que você falou, a desvalorização sobre o Ministério da Música traz muito isso também, porque não orienta, não há ali. Claro que não é uma função só da liderança desse ministério, mas principalmente dos pais, porque isso vem de casa, né? Começa na família. Mas, com certeza, se houvesse mais valorização, né, mais conversa, se houvesse mais ensino, mais orientação, seria muito diferente, sem dúvida alguma. Exato. Eu quero também deixar aqui uma palavra de encorajamento para quem é da área da música e sente dificuldade nisto. Eu que hoje componho bastante música para o Ministério Infantil e agora estou tentando compor para um ministério entre adolescentes e infância, ou seja, para os pré-adolescentes, né? De forma que tanto crianças possam cantar como adolescentes possam cantar. Eu não tinha jeito nenhum para compor esse tipo de música. Aliás, eu lembro que quando eu já trabalhava na PEC, e eu trabalhava na PEC do Rio de Janeiro, e eu ficava ouvindo aquelas músicas do grupo Integração, Print, e tantos outros grupos naquela época, que Prisminha e tal. Eu ficava encantado com aquelas músicas, eu dizia, gente, cada música bonita, eu não tenho jeito para compor esse tipo de música. E olha que eu já tocava, já era música.
E eu lembro que uma vez eu fui tentar compor, ficou horrível. A música, eu nem lembro mais que música que era. Ficou horrível, imprestável. Eu disse assim, bem, eu realmente não tenho dom nenhum para compor música para crianças. Sabe quando eu comecei a compor música para criança? Foi quando a PEC do Brasil me convidou para liderar o Ministério do Louvor nos congressos. A partir do momento que eu aceitei, Deus me capacitou para compor. Eu não tinha composto nenhuma música daquele momento para trás. Não há nenhuma música que eu tenha composto para o Ministério de Crianças daquele momento, 2014 para trás. Só de 2014 para frente. Então, foi eu aceitar o desafio, Deus me deu condições para fazê-lo. Hoje eu continuo fazendo, né? Que lindo! Há uma outra coisa que aconteceu, que mudou um bocadinho a minha motivação a nível do Ministério da Música, é que no último congresso em que eu estive, que foi em 2018, foi aquele congresso do Dia da Vitória, pronto, enfim, teve uma irmã lá do congresso, uma congressista, que veio falar comigo e disse assim, irmão Oséias, por que é que não há mais músicas de adoração para crianças? Quase não há. Há música para oferta, há música para missões, há música falando que Jesus morreu na cruz, tipo, sei que Jesus é meu Salvador, há músicas do livro Sem Palavras, há músicas de obediência, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer. Há música para todo tipo de coisa. Mas uma música que sirva para o momento de adoração, que as crianças digam apenas coisas para Deus, não tem. Eu disse, olha, irmã, é bem verdade isto. Eu estou tentando ver aqui, tem pouquíssimas. No Cancioneiro da PEC tem algumas, mas são aquelas músicas mais atrás que, em termos de melodia, não favorece muito. Verdade. Elas estavam falando de músicas mais atuais. Então eu disse, olha, irmã, obrigado por esta palavra, isso é de Deus, e eu vou começar a compor nesse sentido. Então, o que eu tenho feito nos últimos, do ano passado para cá, eu tenho procurado compor só músicas que adoram a Deus, né? Que exaltam o nome de Cristo, que exaltam o nome de Deus, que conduz a criança para louvor e adoração, né? É óbvio que é muito difícil a gente, no meio da letra, nunca dizer ou obrigado porque fizeste isso por mim. É muito difícil não acrescentar essas frases pequenas. Mas, essencialmente, a música que eu tenho composto ultimamente é para tentar atender essa classe de adolescentes e com músicas que dê para fomentar a adoração, um momento de louvor, de celebração, e profundamente teológica, bastante bíblica também. Entendi. Oséias, aqui no Brasil é muito comum, em muitas igrejas, por falta de estrutura, muitas das vezes, principalmente por falta de estrutura, ter salas mistas, né? Que a gente fala que são classes onde tem ali diversas idades. Exato. E aí, muitas das vezes, os irmãos não sabem ao certo, né, para finalizar, o que cantar no sentido que agrade tanto aos mais velhos, esses mais velhos muitas das vezes já têm 11, 12, até 13 anos, né? E os mais novos. Né? Qual o conselho que você dá para igrejas que têm esse tipo de situação? Ótima questão. E o conselho é muito simples. Eu costumo aplicar a mesma regra que aplico em relação à lição bíblica. Por exemplo, se eu tiver criancinhas muito pequenas e crianças maiores, e a maior parte é de crianças maiores, então eu vou falar para as crianças maiores. Porque as criancinhas pequenas, elas, por mais que eu lhes ensine, elas não vão conseguir absorver tanta coisa. E as crianças maiores que estão no momento decisivo da vida, que precisam mesmo de um ensino, ficam sem o ensino, perdem a motivação. Então, no mesmo caso, eu aplico ao canto. Por exemplo,
Se eu tenho adolescentes, e júniores e adolescentes na minha aula, crianças, por exemplo, dos 11 aos 14 anos, e tenho também crianças de 6, de 7, de 8, foi o que aconteceu, por exemplo, no domingo passado. Se eu tiver que escolher, se for eu a dirigir, eu vou escolher cânticos para atender a faixa etária maior. Por quê? Por quê? É simples. Na música acontece assim. As crianças se espelham em termos de música. Estou falando de música. Em termos de música, as crianças têm as suas referências nos adolescentes. Compreende? Vamos pegar, por exemplo, um cantor como Justin Bieber, não é? O Justin Bieber é um cantor de música pop norte-americano, que era um menino que veio da igreja, desviou-se e agora voltou novamente ao caminho do Senhor, mas continua na sua carreira e dando, pelo que eu sei, agora dando um bom exemplo. Eu lembro que a minha filha mais nova, que agora já tem 21 anos, a referência dela era o Justin Bieber, que era um adolescente mais velho do que ela. Não é? Então, e nós, por exemplo, a nossa referência, quem são as nossas referências de música, de cantores do passado? Eram os mais crescidos. A gente imita aqueles maiores. Então, no departamento infantil, não há problema de você cantar músicas para adolescentes, porque as crianças querem imitá-los. As crianças querem cantar músicas que eles cantam. E as crianças têm essa capacidade que os adolescentes não têm. Por exemplo, um adolescente tem dificuldade de rebaixar-se até o nível da criança. Mas a criança não tem dificuldade de tentar igualar-se ao nível do adolescente. Ela consegue cantar, eu vejo aí, por exemplo, aliás, as igrejas da Assembleia de Deus são peritas nisso. Colocam os meninos pequeninos com fato, com terno e gravata, e vão dar uma de Kleber Lucas, de Marcos Nascimento. A gente vê os meninos cantando, Pai do Senhor, igreja, vou louvar aqui o nome do Senhor, falando feito adultos. Meninos de 8 anos de idade pegam no microfone com paletó, com gravata, e cantam a música como se fosse um Kleber Lucas, ou enfim. Compreende? Porque eles aprendem a linguagem, aprendem a melodia, aprendem a letra, decora letras complexas. Muito rápido. Exatamente. Não quer dizer que a gente tem que ensinar as crianças a cantarem como adultos. Isso não está correto. O que eu quero dizer é que eu não posso perder nenhum grupo e nem perder outro. Verdade. Se eu cantar músicas para os júniores e adolescentes, se eu não vou perder os pequeninos, então eu vou cantar. Agora, se eu cantar música para os pequeninos e perco os meus adolescentes, então é desvantagem. Então, eu prefiro escolher um repertório que eu sei que dá para ambos, mas pensando principalmente nos adolescentes, principalmente, porque os juniores espelham-se nos adolescentes, os primários espelham-se nos juniores, e assim é a escadinha, a hierarquia, não é? Eles nunca espelham no de trás. Por exemplo, as crianças aqui em Portugal, mesmo as crianças primários, de 6, 7 anos de idade, se eu for cantar, eu vou crescer, eles não querem. Não, essas crianças aqui não querem essa música, não. Eles querem as músicas que os juniores cantam. Olha. Porque eles querem crescer, eles querem ser iguais a eles. Eles não querem regredir, não querem voltar atrás. Então, a minha composição hoje é sempre pensando na classe maior, na faixa etária seguinte. Porque as crianças que vêm, elas estão vindo, elas não estão voltando. O sentido é esse aqui, não é o inverso. Compreende? Então, na música, eu vou ensiná-las a crescer também, não a diminuir. É assim, a regra é essa. Então, tem adolescentes junto com crianças, em música para adolescentes, porque as crianças vão aprender e vão cantar. Eu, no início do ministério, eu cometi esse erro, tá? Eu cantava música para as crianças, porque eram as músicas mais fáceis de aprender, né? Exato. Acaba aprendendo sobre as músicas mais infantis, né? Principalmente nos cursos da PEC, né? As músicas geralmente para o infantil. E eu cantava aquelas músicas ali, os juniores olhavam para mim, tipo, será brincadeira que eu vou cantar isso, né? Não tem condições para cantar isso. Infelizmente,
Infelizmente, a APEC é um bocadinho culpada nisto, porque o forte da APEC não é a música. O forte do Ministério da APEC, no Brasil, pelo menos, não é a música, nunca foi. Já foi no passado, porque aquelas músicas no passado eram músicas muito, muito cantadas na altura, mas hoje o forte da APEC não é a musicalização, obviamente, eu reconheço isso, né? E isto é uma responsabilidade que a gente tem que assumir. E, por causa disso, vocês já aprendem de tabela que, pronto, olha, vamos usar aquilo que temos e tal, né? Mas temos que ter essa percepção. Eu fui percebendo justamente isso que você falou, né? Que eu tinha que cantar louvores que alcançassem mais os maiores. Não que a minha classe, no início, bem lá no início, era mista, né? Agora a gente faz separadamente, tudo certinho. Há um bom tempo já, mas no início era assim. Eu fiz questão de perguntar isso porque eu sei que a maioria dos ministérios aqui no Brasil, Ministério Infantil, acontece isso. E tem adolescente ainda no Ministério Infantil, entendeu? De 12 anos, 13 anos, o que não é correto, mas por algumas razões isso ainda acontece, sabe? Então, por isso que eu quis fazer essa pergunta. Estou grata a você pela sua resposta, né, pelo seu retorno a gente aqui. Eu não tenho nenhuma pergunta a mais, o pessoal não perguntou. Né? Esse é um assunto, é um lado de todos de todas as facetas do leque do Ministério com adolescentes. Esta faceta da música é a mais difícil de lidar, porque só quem lida com ela é quem canta, quem toca, quem interessa, assim, né? E, normalmente, quem toca, quem canta, não tem muitas dificuldades, não tem muita dúvida em relação a isso. Porém, o líder do departamento infantil, o líder do departamento de adolescentes, deve estar atento para ver qual tem sido o trabalho da equipe de louvor. Não é só porque a pessoa sabe tocar, sabe cantar e sabe estar atualizada que ela vai fazer um excelente trabalho. Verdade. O líder dos adolescentes, mesmo que ele não cante, mesmo que ele não toque, ele tem a responsabilidade de averiguar e de filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Né? Sem preconceitos, porque a música não pode ter preconceitos, porque a música ela é livre, ela tem que ser livre para poder fluir, não é? Mas a gente não pode deixar a coisa assim, sem mais nem menos, né? Não, por exemplo, eu costumo dizer aqui se eu tiver ainda 30 segundos, tem que ter atenção a esta regra aqui, olha só. Para quem estiver me ouvir ou para quem vai me ouvir, tem que ter atenção a esta regra aqui. Aquilo que nós, começar por aqui, aquilo que nós oramos, perceba bem como as coisas acontecem. Começando pelo canto, né? Pelo canto. Aquilo que nós cantamos é com aquilo ou sobre aquilo que nós vamos orar. Aquilo que nós oramos é aquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos é aquilo que pensamos. E aquilo que pensamos é aquilo que agimos, que vivemos. Então, se eu canto uma coisa, eu oro sobre esta coisa. Se eu canto um conceito, eu vou orar de seguida sobre este conceito. Depois que eu oro sobre esse conceito, enquanto eu oro sobre esse conceito, necessariamente eu tenho que crer nesse conceito. E se eu creio, eu penso. E se eu penso, eu vivo. Então, se eu ensinar um conceito errado aos adolescentes pela música, eles vão orar de maneira errada, vão crer de maneira errada, vão pensar de maneira errada e vão definir a sua fé de maneira errada. Isso é um ciclo que tem que ser reajustado. Então, a gente tem que pensar o seguinte: eu entro no departamento de adolescentes, estou a ver uma canção, e eu digo assim, peraí, mas isso é bíblico? Isso que esses adolescentes estão a cantar, peraí, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não está ensinando isso, isso não tem na Bíblia, isso é um conceito de alguém que compôs a música e achou engraçado, e foi buscar na Bíblia um versículo para poder apoiar a sua ideia. E aí chega para o departamento de adolescentes assim, gente, olha, hoje vamos cantar aqui uma música que Deus me deu,
Aí canta, a música pode ser bonita, mas a letra não tem muita a ver com a Bíblia. Então, temos que ter atenção. O líder do Ministério de Adolescentes tem que ser sensível a isso, para ver o que é que os adolescentes estão cantando também no meu departamento. Tá bem? Excelente, muito bom, muito bom. Amo te ouvir, viu? Aprender com você. Né? Muito obrigada, Zé, mais uma vez pela sua participação, né, por ter contribuído com essa conferência de alguma forma. Eu vou postar aqui para vocês na página, né, o trabalho do Zé lá em Portugal, trabalho missionário lindo que ele tem lá em Portugal, com crianças e adolescentes. Exato, orem por nós. Se quiserem contribuir com o nosso ministério, vou deixar aí as informações com a Monique, tá bem? Nós vivemos pela fé, vivemos de ofertas, e nessa circunstância de pandemia, as coisas ficaram muito complicadas aqui para o nosso lado. Portugal é um país pequenino, com poucas igrejas, com um número de crentes muito reduzidos, e enfim, então as ofertas caíram bastante. Então lembrem-se de orar por nós e nesse sentido. Também visitem o nosso canal Boas Novas Channel. Tem lá algumas músicas que eu tenho composto e que dá para cantar perfeitamente com adolescentes também, porque eu tenho feito agora isto. E assim, obrigado mais uma vez pela vossa atenção e pelo carinho e pelo convite também. Imagina, eu que te agradeço de todo o meu coração, viu? Deus abençoe você, do seu ministério, sua linda família, tá? E que, quem sabe aí, né, a gente consiga se encontrar pessoalmente, né, em breve aí no congresso, quando tudo isso acabar. Se Deus quiser. Um abraço, Zé. Tá bom. Tchau, Monique. Um abraço. Tchau.